Olha, para quem gerencia frotas, todo começo de ano é a mesma história, né? A tal da maratona do IPVA. E assim, o que já é uma burocracia chatinha para um carro só, imagina isso para dezenas ou até centenas de veículos. Vira um verdadeiro pesadelo, tanto logístico quanto financeiro. Sabe essa imagem? Para muita gente, é só uma fileira de carros. Mas para quem está na gestão de frotas, isso aí é uma fileira de boletos. É que cada placa tem um vencimento diferente, uma alíquota própria, uma regra específica. A complicação aqui não só aumenta, ela se multiplica exponencialmente. Então, fica aquela pergunta que não quer calar, né? Como é que a gente transforma essa baita dor de cabeça num processo que seja, sei lá, simples e eficiente? Bom, é exatamente isso que a gente vai decifrar a partir de agora. Mas para a gente chegar na solução, primeiro a gente tem que entender a raiz do problema. O IPVA, veja bem, não é o imposto federal único para todo mundo. Ele é estadual. E é aí, meus amigos, que a confusão toda começa. Pode até parecer um bicho de 7 cabeças, mas na verdade, o cálculo do IPVA se resume a 2 fatores principais. Só 2. Vamos dar uma olhada neles agora para desmistificar isso de vez. O primeiro fator é o famoso valor venal. O que é isso? Basicamente, é o preço de mercado do veículo que a gente consulta na tabela FIPE. Mas aqui tem um ponto de atenção crucial. Essa tabela não é fixa, não. Ela muda todo santo mês. Exato, todo mês ela reflete as variações do mercado. Beleza, o segundo elemento é a alíquota. Essa é a porcentagem que cada estado define e aplica em cima daquele valor venal. E por que isso é tão importante? Porque essa taxa, gente, pode variar de forma absurda de um estado para o outro. E isso é fundamental na hora de planejar a frota. Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais claro. Pensa num carro de R$30 mil em São Paulo, onde a alíquota é de 4%. A conta é rápida, R$ 1.200 de IPVA. Parece simples, né? Agora, imagine fazer essa conta para uma frota de 100 veículos espalhados por 15 estados diferentes. Pois é, a simplicidade acaba rapidinho. E olha, a complicação não para por aí, na diferença entre os estados. A escolha estratégica de qual tipo de veículo vai compor a frota tem um impacto direto e às vezes surpreendente no valor final do imposto. Pensa só, um carro elétrico, por exemplo, tem um valor venal bem alto. Só que dependendo do estado, ele pode ter alíquotas reduzidas ou até isenção total por causa dos incentivos. Por outro lado, um veículo mais antigo, com valor venal mais baixo, vai ter um IPVA naturalmente menor. Ou seja, a decisão vai muito além do preço de compra do carro. É uma verdadeira jogada de estratégia fiscal. Ok, agora que a gente já entendeu como o cálculo funciona, vamos falar da parte que realmente tira o sono de qualquer gestor. O que acontece quando alguma coisa dá errado. E pode acreditar, as consequências não são nada leves. É aqui que mora o pesadelo de uma frota que opera em nível nacional. Não tem um calendário único, não tem uma regra única. Cada estado é um mundo à parte, com suas próprias alíquotas e prazos. Tentar gerenciar essa verdadeira colcha de retalhos na mão, sem uma ferramenta adequada, é praticamente um convite para o erro. E esse erro custa muito caro, porque a falta de pagamento não gera só uma multinha, ela cria um efeito dominó. O débito impede o licenciamento do veículo. Um carro sem licença é ilegal e pode ser apreendido numa blitz. E para piorar, a dívida pode ser inscrita na dívida ativa, o que prejudica o crédito da empresa. É um problema que vai puxando o outro. E quando a gente fala em multa, não é pouca coisa, não. O atraso pode gerar juros que chegam a 20% do valor total do imposto. 20%. É literalmente rasgar dinheiro. É um custo que sai direto do caixa e que, vamos combinar, poderia ser totalmente evitado com um bom planejamento. Ok, chega de falar de problema, né? Vamos virar a chave e focar nas soluções. Como é que a gente transforma esse fardo todo num processo de gestão que seja de fato inteligente? A palavra-chave aqui é gestão proativa, e ela se apoia em 4 pilares. O primeiro é planejar o orçamento com antecedência. O segundo é escolher os veículos pensando no custo total de propriedade, não só no preço da etiqueta. Terceiro, analisar de forma estratégica as alíquotas de cada estado onde a frota opera. E por último, uma dica simples, mas muito poderosa: ficar de olho nos descontos para pagamento antecipado ou à vista. Claro, hoje em dia, pagar o IPVA de um único carro é até que simples. É só entrar no site do Detran ou da Secretaria da Fazenda, digitar o Renavan, a placa e pronto. O problema nunca foi como pagar. O problema é como pagar 500, cada um com sua regra, seu prazo, seu valor. E a realidade é essa. Tentar fazer esse controle na mão, em planilhas, veículo por veículo, estado por estado, para uma frota grande, isso é a receita certa para o desastre. É
é erro, prazo perdido e, no fim das contas, multa. E é exatamente aqui que a tecnologia entra como a grande aliada. Existem plataformas de gestão de frotas que centralizam absolutamente tudo. Elas automatizam as consultas, consolidam os pagamentos, basicamente transformam aquele pesadelo logístico num painel de controle simples que dá uma visão clara e um controle total da operação. Certo, a gente passou por bastante coisa até aqui. Então vamos amarrar tudo isso num plano de ação bem direto ao ponto para dominar de vez o IPVA em 2026. Resumindo, a estratégia toda se baseia em 3 pontos fundamentais. Primeiro, entender o cálculo, ou seja, valor venal vezes a alíquota do Estado. Segundo, conhecer muito bem as consequências de não pagar, que são multas, apreensão e problemas de crédito. E terceiro, talvez o mais importante para quem trabalha com escala, usar a tecnologia para centralizar e automatizar tudo. Essa frase aqui, olha, resume perfeitamente a ideia. Uma gestão de IPVA que funciona de verdade não é sobre ser bom em apagar incêndios. É sobre ter um planejamento tão redondo que o fogo nem tem chance de começar. Ser proativo não é só uma opção, é a única estratégia que realmente dá certo. E pra gente fechar, fica uma reflexão importante. Hoje, a estratégia de IPVA da sua frota é um ativo, ou seja, algo que economiza dinheiro e tempo, ou ela é um passivo que só drena recursos com multas e processos que não funcionam? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o sucesso financeiro da operação no próximo ano.